E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Daniel. O livro de Daniel está lá no Antigo Testamento. Às vezes é um livro que a gente não usa muito, com muita frequência. Mas eu tenho observado que nas últimas ministrações, aqui na nossa congregação, a gente tem, todos os homens que têm sido usados aqui nesse púlpito, de uma certa maneira, têm usado para exatamente fazer menção de alguns homens, ou até mesmo de algumas mulheres, que foram ou que tiveram experiências importantes com Deus, e que essas experiências e a vida dessas pessoas também nos inspiram. Por isso que é importante a gente realmente meditar na palavra de Deus, porque em tudo aquilo que a gente pode ler, em tudo aquilo que a gente pode conhecer, isso vai fortalecendo a nossa vida, né, na fé, isso vai nos ajudando nos nossos desafios, que são muitas vezes assim, pequenos ou grandes, mas que dependemos de Deus para poder dar solução para essas necessidades. E eu sou muito edificado com a vida de Daniel, e Daniel é uma referência no nosso contexto de fé, de um homem de oração, de um homem de fé, e mais que um homem, um jovem. Porque às vezes a gente vê Daniel, profeta, né? A gente pensa assim, de certo era um cara velho, barbudo, cabelo branco. Não, Daniel era um jovem. E você vai poder ler aqui um pouquinho comigo e conhecer um pouquinho de algumas experiências que eles tiveram, que foram muito significativas. Então, aqui no capítulo número 1 do livro de Daniel, todos já acharam aí, amém? Ok? Na sua Bíblia aí. A palavra de Deus fala assim, eu vou, novamente, como os textos são textos que têm muita informação, e a gente, é lógico, não tem um tempo muito grande para poder ler todos os textos, mas eu vou procurar resumir ao máximo os versículos. Você depois, em casa, dever de casa, né? Você vai poder ter a oportunidade de pegar esse material e ler, ou até mesmo de ouvir a ministração, que ela está sendo gravada, de repente você pode usar isso para você, com calma, em casa, poder ver os detalhes e ser edificado e ser fortalecido na sua fé. E a palavra de Deus fala aqui, olha, aqui no capítulo 1, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, ele rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus. Observa que esse Deus aí está escrito em letra minúscula. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Só para você ter uma ideia desse contexto aqui, em termos assim, para a gente se localizar historicamente do fato que está acontecendo. Depois que Davi morreu, quem assumiu o governo de Israel foi Salomão. Todos conhecem, né? Salomão. Só que depois de Salomão, a coisa deu uma desandada, de tal maneira que Israel, que como a gente sabe, eu creio que a maioria sabe, ela foi formada politicamente como nação com 12 tribos. Essas 12 tribos são exatamente nomeadas pelos filhos de Jacó, né? Que o pastor Ricardo até falou um pouco dele aqui semana passada. E dentro desse contexto, depois quando o Salomão assumiu, e logo que ele morreu, Israel, por causa de algumas coisas assim que a gente tem compreensão que seja em função até do pecado, em função dos desvios que a nação vinha tendo por causa, né, das dificuldades dos homens na relação com Deus, o reino de Israel, assim, o país de Israel, a nação de Israel, ela se dividiu. Ela se dividiu em dois reinos, porque houve uma disputa política e 10 tribos e meia, né, 10 tribos e meia tribo de Manassés, formaram o reino do norte. E uma tribo, mais metade da tribo de Manassés, formou outra tribo, que é a tribo de Judá, que é Judá. Então ficou dois governos, ficou dois impérios dentro de um país só. Judá e o reino do norte. Então tinha o reino de Judá e o reino do norte. Quando a palavra de Deus vem para esse momento aqui, já é um momento onde Israel tinha passado por alguns reis, e dentro desse contexto, dessa passagem de reis, muitos desses reis, no contexto de Judá, serviram a Deus, como também alguns não serviram a Deus. Muito pelo contrário. E no Reino do Norte, pior ainda. Essas 10 tribos e meia, realmente foi uma corrupção total. Pode dizer que
praticamente todos os reis que assumiram o reino do norte estavam desviados. Quando a gente fala isso, é bom que a gente entenda do que a Bíblia está falando. Está falando de pessoas que assumiram, né, a nação, o governo da nação, e se corromperam de tal forma que elas se afastaram realmente de Deus. Elas voltaram às idolatrias, né, voltaram a fazer esculturas de barro, esculturas de madeira, ou de qualquer outro material, e coisas absurdas, do tipo assim, sacrificar crianças, né, adorar deuses estranhos. Então era um desvio realmente que tinha um caráter muito sério. Coisas que, para uma nação, para um povo, que já tinha vivido as experiências que tinha vivido com Deus, que já tinha experimentado as coisas que tinha experimentado com Deus, as maravilhas que ele fez, eram coisas realmente no coração de Deus, realmente o entristecia muito, né, por causa desse desvio. E quando Deus permitiu, porque o que ele fala aqui nesse texto para nós, quando ele está começando aqui, você pode até observar, ele fala que o Senhor, versículo 2, ele fala assim, foi o Senhor que entregou, né, nas mãos lá de Nabucodonosor, a Jeoaquim, o rei de Judá. Né? Então a palavra de Deus fala que Nabucodonosor, ele sitiou, né, aquela região ali de Jerusalém, que era exatamente onde estava estabelecido o reino de Judá. Ele sitiou, ele cercou com as suas tropas aquele lugar, porque Deus ia entregar, né, aquele povo, seu povo, para Nabucodonosor. Para você entender um pouquinho o que é Nabucodonosor, Nabucodonosor é o rei que governa o conhecido Império Babilônico. O Império Babilônico estava situado na região do Iraque, ali naquela mesma região do rio Eufrates e do Tigre, né? Do Eufrates e o Tigre, que são os rios da Mesopotâmia, que quando a gente lê lá na Bíblia, também indica que ali era o Éden. Ou seja, o Éden, geograficamente, era na região do Iraque. E esse homem, Nabucodonosor, era o governador, ele era o rei desse império. E ele foi levado a ter essa permissão de Deus de sitiar e combater e levar Judá, como se diz, cativo, né, para a Babilônia. Dentro desse contexto, né, até para a gente entender um pouquinho disso, né, a Babilônia também tem um significado muito especial, porque a Babilônia é como o Egito. É exatamente a encarnação, ou seja, a materialização daquilo que não agrada a Deus, que era exatamente o que era no Egito. São situações e épocas diferentes, mas um contexto semelhante, porque é isso que significava a Babilônia naqueles dias, né? E dentro do contexto de antiguidade, aí significava espiritualmente a Babilônia. E aí, irmãos, no versículo de número 2, a gente pode observar que além de ter levado, né, ele ter sitiado, diz a palavra de Deus aqui que ele levou até alguns utensílios da casa de Deus. Esses utensílios são coisas que eram usadas lá no templo, que Salomão deixou no lugar, utensílios usados realmente pelos sacerdotes, na adoração de Deus e coisa dessa natureza. E aí diz o seguinte, versículo 3. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E, versículo 5, o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então, dentro desse contexto, era uma característica do Império Babilônico, quando ele dominava um determinado lugar, uma determinada nação no seu império, ele não permitia que as pessoas ficassem nesse lugar. Geralmente eles levavam as pessoas cativas, né? Eles faziam uma seleção, eles matavam aquilo que eles não queriam, eles eram bem bárbaros nesse aspecto, bem violentos, é um império violento, né? E eles faziam algumas seleções, do tipo assim, se vai levar escravo, então vamos selecionar para que isso pudesse ser algo útil lá na nação deles. E dentro do que está dentro desse contexto aqui, eles pedem para que sejam escolhidos, né? Ele fala aqui que sejam escolhidos alguns jovens, versículo 4, ele fala jovens, que eles não tenham defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver aonde, irmão? No palácio. Amém? Porque eles iam servir ao rei. Esse era o intento
né, do rei, no sentido de levar aqueles jovens para que eles tivessem essa habilidade e porque eles iam servir na presença do rei. Dentro desse contexto, né, versículo 6, a palavra de Deus fala assim, olha, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, né, porque os nomes deles eram, no sentido assim, judeu, né, hebraico. E ele pegou e mandou trocar o nome deles. A Daniel ele mandou colocar o nome de Beltesazar. E a Ananias, o de Sadraque. E a Misael, o de Mesaque. E a Azarias, o de Abidnego. Mas Daniel propôs no seu coração, né, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, o que aconteceu? Uma vez que esses 4 homens, esses 4 judeus tinham sido selecionados, esses 4 jovens, né? Então, conforme a gente leu aqui, foi separada a porção, né? Eles teriam uma comida especial, eles teriam um tratamento especial, isso era da prática lá do lugar. Mas, no entanto, Daniel, esse jovem, ele fez um pedido. Ele falou que não gostaria, né, de se contaminar com aquelas coisas que eram próprias daquela comida. E ele pediu, depois você vai ler, porque eu não vou ler aqui agora. O que ele pediu? Ele pediu para não comer exatamente todo aquele tipo de comida, e ele pediu para que ele pudesse ser alimentado só com legumes. Ele queria que ele e os seus amigos pudessem ser alimentados só com legumes. Ele criou um impasse, porque para quem ia cuidar deles, para quem ia acompanhar eles, o cara entendeu o seguinte, ele falou, mas se vocês fizerem isso, logo, logo o rei vai perceber que eu não obedeci uma ordem dele, e por causa disso vocês vão estar fracos, não vão estar viçosos, a aparência de vocês podem ficar comprometida. Aí Daniel fez o seguinte, ele falou, não, fica tranquilo, porque Deus deu, né, deu essa graça para ele, conforme ele falou aqui no versículo 9. Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, eu vou comer disso durante 10 dias, nós vamos comer disso durante 10 dias, é um teste, e depois você avalia, né, se a nossa aparência está ou não adequada para aquilo que vocês estão esperando. E o que acontece é o seguinte, irmãos, dentro desse contexto, passaram-se os 10 dias, e logo que finalizou esse processo, aquele responsável por eles percebeu que ainda que eles comessem só daqueles legumes, né, a aparência deles, o vigor deles, era muito melhor do que daqueles que não, né, se submeteram a essa dieta, né, a esse contexto aqui. Eles ficaram realmente assim com uma aparência bonita, e aquilo convenceu, né, aquele homem que estava tudo bem, que aquilo não comprometeria, né, aquilo que o rei desejava. Lá no versículo 17, você lê até aqui comigo. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Versículo 20, quero falar um pouquinho aqui. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes perguntava, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Então, vocês vejam bem, irmãos, Deus estava com aqueles 4 jovens, né? E aquela atitude de fé deles, ainda que naquele ambiente estranho, não cumprindo nem exatamente o que tinha sido determinado, mas fazendo conforme aquilo que Deus dispôs no coração deles, Deus honrou a vida deles e dispôs sobre a vida deles uma condição especial, para que eles pudessem enfrentar aquele momento, enfrentar aquilo que estava preparado, né? E de uma forma que a vida deles pudesse ser honrada. E aconteceu, irmãos, que depois no capítulo 2, vou resumir um pouquinho aqui, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E, para complicar mais, quando ele teve esse sonho, ele ficou muito inquieto. Depois você vai ler com mais detalhe no capítulo 2. Ele ficou muito inquieto com aquilo. Só que ele botou um negócio na cabeça super estranho. Além de ter tido um sonho, ele queria agora a revelação desse sonho. Só que para complicar mais ainda a situação, o que ele fez? Ele mandou chamar todos aqueles magos, pessoas que tinham isso lá no contexto do reino dele, que tinham essa experiência de decifrar sonhos, visões e coisa do tipo. Só que ele queria fazer o seguinte, ele não queria contar o sonho. A missão era falar do sonho que ele teve e falar do significado que o sonho teve.
Se lá para José o negócio já foi complicado, lá na época do Egito, ouvir o sonho e decifrar para Faraó, porque ninguém conseguia, né, decifrar aquele sonho. Mas naquele contexto ali, José ainda teve a oportunidade de ouvir do próprio Faraó o sonho que se tratava. Mas no contexto aqui de Daniel, não, o rei implicou. Se o cara era bom na cabeça dele, é bom para realmente ter visão, para ter conhecimento, para saber o que está passando no meu coração, para saber até o que eu sonhei, então ele é tão bom, ele vai ter que saber o que eu sonhei e explicar o que eu sonhei. Fácil, né, irmãos? Um desafio muito grande. O que aconteceu, naturalmente? Ele mandou chamar aquela turma toda, que já tinha toda aquela experiência de fazer isso, de interpretar, seja certo ou errado. Tinha. Ele mandou chamar. O fato é que quando ele apresentou essa condição de nem contar o que era o sonho, ninguém conseguiu nem saber o que era o sonho, muito menos interpretar o sonho. E aí o rei ficou muito irado. Ele ficou tão irado, que depois você vai ler aí, que ele falou o seguinte: então eu vou matar todos. Eu vou mandar matar todos. Porque vocês estão me enrolando, vocês estão me empurrando com a barriga. Ou seja, não tem sentido vocês viverem. Eu quero que vocês sejam realmente todos mortos. Isso incluía, inclusive, né, Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Incluía a vida deles também. Eles estavam dentro daquele país, dentro daquele lugar, dentro dessas pessoas que iriam passar por essa morte. Quando isso chegou para Daniel, né, você pode ler até comigo lá no capítulo, versículo 20, a palavra de Deus fala assim, ó, disse Daniel, 2:20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a força e dele é a sabedoria. Amém? Então ele pegou a primeira coisa, quando ele chegou, ele buscou a Deus, ele falou com Deus e ele fez essa declaração, né? E ele diz assim, versículo 21, é ele quem muda os tempos e as horas. Ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escolhido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, agora fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então o que aconteceu? Daniel fez essa oração diante de Deus, essa confissão diante de Deus, né, exatamente porque a situação estava delicada. E ao fazer isso pela fé, né, a palavra de Deus fala que Deus começou a usar Daniel e respondeu, né, à sua disposição, à sua oração. E aí quando Deus falou com ele, ele mandou avisar, ó, fala para o rei que eu vou lá interpretar, eu vou lá primeiro falar o que ele sonhou e vou lá interpretar o que ele sonhou. Pode falar lá para ele, não precisa matar ninguém, eu já sei, né? Pode deixar comigo, né? E aí, versículo 26, olha, vem comigo. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? O rei falou para ele, pode? Está perguntando, né? Então respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos os podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela todos os mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos tempos. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. 2 pontos. Amém? Eu vou deixar para você ler depois também. Porque o que ele vai falar aqui é de uma estátua. Aí ele vai falar o que o rei sonhou. Eu vou resumir para você. Ele vai falar, rei, o senhor sonhou com uma estátua. E essa estátua ela tinha várias partes. Né? E dentro desse contexto, uma parte dela era ferro com barro, uma parte era bronze, uma parte era prata e uma parte era ouro. Né? E profeticamente, isso que Daniel está revelando aqui é algo que revela para nós exatamente os reinos que se estabeleceram sobre a terra. Né? São os reinos, por exemplo, o próprio Império Babilônico, né, como o próprio Império Romano, né, e esses reinos foram estabelecidos diante dessa visão. Mas ele diz, que isso aqui que é muito importante para nós, né, que você pode pular um pouquinho comigo, lá no versículo número 40, ele fala assim, o quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará, né, e quebrará. E aí no versículo número 44, ele diz assim, você pode até anotar, viu, meu irmão? Ele fala assim, mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Sabe que reino é esse, irmãos? Por isso que eu deixei para você ler depois em casa, que você vai ler com mais detalhe, isso vai te edificar, isso vai nos levar a uma compreensão de fé que realmente fortalece as nossas vidas. Esse reino é o reino de Jesus. Amém? Esse reino que profeticamente Daniel estava anunciando ali, diante daquele sonho do rei, né? Ele estava profeticamente anunciando que esse reino viria e seria estabelecido para sempre. E mais, ele seria superior a todos os outros reinos. Amém? É disso que eu faço parte, é disso que você faz parte. Amém? Desse reino de um Deus, que é o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, né? O Senhor dos senhores, o Criador dos céus, da terra, da nossa vida, né? E que governa e que reina eternamente. Amém, irmãos? Então isso é o mesmo para nos alegrar. Diante desse contexto, né? Diante desse contexto tão maravilhoso, que estavam as coisas acontecendo, né? Depois você lê isso aqui com calma, eu queria ir lá para o capítulo 3, com os irmãos, né? Porque é assim que Deus trabalha. Alguns homens, num lugar estranho, num lugar de inimigos, numa situação totalmente adversa, numa situação toda minoritária, toda desfavorável, né? Eu fico observando isso, né? Às vezes a gente está numa situação assim, desfavorável. Não é motivo para a gente desanimar. Porque essa realidade que Daniel e seus amigos era exatamente uma realidade totalmente desfavorável. No entanto, Deus vai operar sobre a vida deles. Esse Nabucodonosor era um cara realmente idólatra. Ele era um cara que não conhecia a Deus. Depois desse processo todo, né, desse sonho, dessa coisa maravilhosa, ele exalta Daniel. Ele coloca Daniel, assim como o rei do Egito fez, né, o faraó fez com José, ele coloca Daniel como governador também. Ele promove Daniel dentro daquela nação, e Daniel agora pode poder também, como se diz, exercer um cargo de liderança. Dentro desse contexto de liderança, Daniel não se esqueceu dos seus amigos, né? Ele pediu, a primeira coisa que ele pediu para o rei foi o seguinte, já que o senhor vai me promover, eu quero também promover os meus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero que eles sejam também governadores, eles possam liderar processos aqui, eles possam ajudar esse reino. E Deus, o Nabucodonosor, honra a vida dele, honra aquele pedido e coloca os seus amigos realmente em condição de governança, em condição de liderança, né? E que é bem próprio daquilo que muitas vezes Deus faz, tirar aquele que está muitas vezes sendo humilhado, numa situação desfavorável, e exaltá-lo, e colocar numa condição realmente de honra, né? Numa posição de muito favor daquilo que Deus faz. E Nabucodonosor concordou, né? Mas como a cultura dele, a questão religiosa dele era realmente de um contexto idólatra, né? Conforme a gente lê os seus deuses lá de letra minúscula, no capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, ó, no versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja a altura dela era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então diz a palavra de Deus que esse rei, segundo as suas práticas religiosas, ele mandou levantar uma estátua. Para você ter uma ideia, essa estátua ela tem mais ou menos uma altura de 25 andares e uma largura aproximada de mais ou menos de 8 a 10 metros. Isso era o tamanho dessa estátua que ele mandou fazer. E ele, além de mandar fazer essa estátua, ele inculcou na cabeça também que todos do reino, né, deveriam se curvar diante dessa estátua. Era um decreto, ele mandou decretar isso, né? E ele colocou lá no versículo 5, olha, você lê aí comigo. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaia, de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez. Era uma ordem. Isso valia para todo mundo. Então, quem tinha juízo tinha que obedecer, né? Porque isso podia significar realmente a morte. Bom, não deu, né? Logo, ele começou aquela prática, e aí a palavra de Deus fala aqui que os 3 amigos de Daniel, que é o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, não concordaram. Eles não começaram a fazer isso. À medida que tocava aquilo, o que aconteceu? Os vizinhos dele, as pessoas que tinham convivência com ele, perceberam que eles não se prostravam diante daquela estátua. Eles não se encurvavam, ou seja, eles não
não se submetiam àquela orientação. Isso era uma coisa que contrariava a vontade do rei. Logo surgiu, né, os delatores. Né? Olha, aqueles caras que o senhor, amigo do Daniel, que o senhor exaltou eles aí no império, né? Eles não estão obedecendo. Toda vez que toca lá as buzinas lá, eles não se curvam diante dessa estátua. Né? Onde quer que eles estejam. Encrenca. O que o rei mandou fazer? Não pode. Então eles têm que ser mortos. Né? Aí você vai ouvir uma historinha aqui. A palavra de Deus fala assim, que... versículo 19, você pode ler comigo, capítulo 3, versículo 19. O rei ficou bravo, né, irmãos? Nada de surpreendente nisso, né? Ele falou assim, então, Nabucodonosor, ele se encheu de furor e mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens, eles foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e eles foram lançados no fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama, olha isso, irmãos, a chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os caras que eles contrataram lá, né, para levar eles e jogar eles lá, o negócio era tão forte que eles foram mortos. Né? E a palavra de Deus fala no versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, ficou espantado. Ele se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se aos satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então, aconteceu um fato interessante. Diante de tamanho poder, de tamanha operação, esse milagre, isso é um milagre, né, irmãos? Diante de tamanha maravilha de Deus em favor daquelas vidas, né? E você já sabe quem era o 4º homem, né? Você já sabe, não sabe? Não lançou 3? Quem que é o 4º? Hã? Quem? Senhor Jesus, irmãos. Amém? Porque Ele é quem nos guarda, não é verdade? Ele é quem dá a vida por nós. É o Senhor Jesus, é a presença dEle. Esse é o sinal, né? Amém? Porque Jesus não é a partir, né, do ano 2016, assim. Jesus já é antes mesmo de todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele estava com o Pai, né, na eternidade. Amém? É porque a gente pensa que Jesus é a partir do... Não, Jesus já estava. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já estava. A unidade, a trindade, já estava lá na formação de todas as coisas. Né? Então, antes mesmo, né, da gente ser concebido, qualquer coisa ser concebida, eles já eram. Né? E aqui nesse contexto, desse poder, dessa manifestação de poder, eles estavam ali sendo livrados realmente pelo próprio Senhor Jesus. É assim que a gente entende pela fé. Porque Ele é que nos livra, é Ele quem nos guarda, é Ele que nos mantém de pé. No versículo 28, então, o Nabucodonosor disse assim, olha, isso é um ateu, isso é como se diz, é um homem desviado daquilo que seja o propósito de Deus para a sua vida. Não conhecia a Deus. Mas diante daquilo tudo, o que ele falou? Então, Nabucodonosor diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, em letra minúscula, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado
e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Amém, irmãos? Irmãos, quem está falando isso aqui para nós não é exatamente um crente. É bom que a gente entenda isso, né? Porque às vezes assim, a gente precisa perceber isso. As manifestações do nosso Deus, aquilo que Deus opera, é conhecida, é notória, até mesmo para aqueles que não são do próprio Deus. Porque Nabucodonosor não era uma pessoa de Deus. As suas práticas religiosas, seu desvio realmente era algo que desagradava a Deus. Mas no sentido daquilo que ele viu, ele pôde inclusive colocar isso em decreto, que é o que a palavra de Deus fala aqui. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é realmente um Deus que livra aqueles que estão com ele. Amém? Essa palavra está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, meu irmão? No nome de Jesus. Dentro desse contexto, né, nós podemos entender, e depois, eu até, como eu falei, depois você vai ler mais sobre Daniel, até para a gente meditar sobre Daniel, porque é muito oportuno até para o momento, os dias que a gente vive, os desafios que a gente tem. Daniel também tem uma experiência aqui posterior, que é exatamente o momento também onde ele não se submete a uma orientação nesse próprio império. E o próprio Daniel é lançado na cova dos leões. É um texto muito conhecido, e a palavra de Deus fala lá que ele não obedeceu ao rei, foi lançado naquela cova dos leões, era morte certa. No entanto, a palavra de Deus fala que Deus estava com ele, cerrou a boca dos leões, ele não foi comido, ele não foi dilacerado, ele prevaleceu contra aquele desafio, Deus honrou a vida dele, e o outro rei, o rei Dário, que substituiu Nabucodonosor, também honrou a vida dele com um decreto. Eu vou só ler para os irmãos. O decreto está lá no capítulo de número 6, no versículo de número 25, que aí já é um outro rei, um pouquinho mais para frente, né? É o rei Dário, que substituiu Nabucodonosor. O rei Dário falou assim, depois que ele viu que Daniel não foi comido ali, dilacerado pelos leões, ele ficou tão encantado, tão maravilhado, ele fala, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Os caras gostavam de um decreto. Pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir. O seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E foi assim que Daniel prosperou no reinado e no reinado de Ciro também, o persa, que foi um outro que depois vem, né, o Império Persa, que vem depois substituir o Império Babilônico. Irmãos, eu fiz assim, menção desses textos aqui com os irmãos e usando a vida de Daniel como uma referência para as nossas vidas, exatamente para que a gente possa, diante dessas experiências, a gente possa fazer lembrar as nossas vidas quem é o nosso Deus. Né? Quem é o nosso Deus? A gente tem muitas vezes a gente tem muitas soluções para muitas coisas, a gente tem, a gente pelo menos tenta, né, dar soluções para muitas coisas na nossa vida. Mas é muito importante que a gente entenda, pela fé, em que a gente está realmente fundamentado. Né? Ontem, meu filho mandou uma foto para mim, e eu até esqueci de passar lá para os irmãos, exatamente de um prédio começando um prédio de uns 15 andares, né? E eu nunca tinha visto uma foto assim, dentro desse contexto. Ele está bem na terra mesmo, e está ainda naquelas colunas, né? Naqueles pilares que eles vão enfiando para dentro da terra. E tem vários, né? E eles montam aquilo, enfiam aquilo para dentro da terra e monta como toda a estrutura do prédio sobre aquilo, né? Todo o prédio é edificado sobre aquilo. Né? Eu nunca tinha visto uma foto exposta daquela forma. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei exatamente daquilo que Deus deseja da nossa vida. Né? Daquilo que Deus deseja da nossa vida, como um exemplo na vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Não vai ficar iludido, não fique iludido, não fique pensando que Deus vai, muitas vezes, não permitir que nós tenhamos desafios, ou que nós tenhamos algumas dificuldades, ou que nós tenhamos algumas coisas, que passar por algumas coisas que muitas vezes a gente nem gostaria de passar. Não tem essa ilusão. Porque nisso não é revelado o amor e o poder do nosso Deus. Se você pegar todo o contexto bíblico e a vida e a experiência das pessoas, estão relacionadas a pessoas. E nenhuma delas você vai encontrar, né,
uma experiência de vida onde Deus colocou ela numa bolha e todas as coisas deram certo, e tudo era só sucesso, né? E não tinha conta para pagar, não tinha remédio para tomar, não tinha enfermidade, não tinha inimigo. Não, muito pelo contrário. Geralmente, muito pelo contrário, né? Porque isso faz parte de um contexto de caráter natural. Nós estamos dentro de uma realidade onde realmente nós somos afligidos por todo tipo de dificuldade, é natural. A palavra de Deus mesmo fala que o sol e a chuva é sobre o justo, bem como também é sobre o injusto. Amém, irmãos? Então Deus está dizendo aí que isso é uma forma da gente entender como é que as coisas se aplicam às nossas vidas, porque Deus não ia ser injusto nem com o próprio injusto. Muito pelo contrário. Ele sabe que nós estamos dentro de uma realidade, dentro dessa realidade nós podemos passar por toda a natureza de dificuldade. Assim como foi a experiência de Daniel e seus amigos, assim como foi a experiência dessa nação. Mas, no entanto, fazendo menção até lá do negócio das fundações, o que importa mesmo, irmãos, é no que nós estamos fundamentados. A base da construção da nossa fé. Porque muitas vezes, irmãos, por isso que a palavra de Deus fala, né, que o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso. Inclusive o medo do prejuízo, o medo daquilo que muitas vezes nos aflige, o medo da morte, né? Porque esse amor é que estava sobre Jesus e que foi manifesto em Jesus. Um amor realmente que não tem medo nem da própria morte. Porque Jesus tinha plena consciência que, ainda que fosse necessário passar pela morte, ele tinha uma consciência, porque às vezes não percebeu, mas Jesus é um homem de fé. E ele tinha plena convicção de fé que Deus, assim como poderia permitir que ele fosse morto naquela cruz, e esse mesmo Deus tinha poder para ressuscitá-lo dessa morte. E dessa forma nos abençoar. Esses homens aqui, eles, como experiência para as nossas vidas, eles viveram a mesma experiência, de frente realmente com a possibilidade da morte, da falência. Total. No entanto, seus corações e a sua disposição de fé não vacilaram diante de tamanha dificuldade, de tamanho conflito. Muito pelo contrário. Eles prevaleceram, honraram a Deus, porque tiveram um testemunho, e Deus os salvou, Deus os livrou. Mas Deus também poderia ter permitido que eles queimassem naquela fornalha? Poderia. Deus poderia ter permitido, por exemplo, que Daniel ali, depois você vai ler, ele pudesse ser comido por aqueles leões. Isso não ia invalidar de forma alguma, ou não ia comprometer, na verdade, aquilo que Deus é. Muito pelo contrário. Mas, no entanto, era Deus que, através do sinal do livramento de Mesaque, Sadraque e Abednego, isso pudesse nos abençoar e mostrar para as nossas vidas, olha, ainda que seja diante de uma situação de fornalha, eu estou com você. Amém? Eu estou lá na sua casa. Eu estou lá no seu desafio. Ainda que seja diante de uma cova com muitos leões famintos e vorazes e ferozes, eu estou com você. Porque eu tenho uma palavra empenhada em favor da sua vida para poder realmente salvar, te resgatar, te livrar, poder te honrar e poder te abençoar. É nisso, irmãos, que Deus realmente trabalha. Porque isso é que é testemunho. Você vê que isso tem um caráter tão importante que é como num jogo olímpico. Dizem que a gente fica admirado com as pessoas que fazem alguma coisa extraordinária, porque, na verdade, a gente gostaria de fazer também, mas a gente não dá conta. Mas quando alguém faz, a gente se encanta. Isso, às vezes, nos afaga. Então, você vê uma pessoa realmente fazer alguma coisa extraordinária, você vê um Ayrton Senna dirigir como ele dirigia, é pelo menos um consolo para nós, que não podemos dirigir daquela forma, mas que a gente vê naquele talento algo realmente muito especial. Isso traz uma determinada satisfação pela nossa vida. Isso é um contexto. E isso se aplica. E às vezes o testemunho, irmão, tem o mesmo caráter, tem a mesma natureza. Para as pessoas que passam a dificuldade, muitas vezes é lógico que isso não é agradável, isso não é bom, isso é difícil de ser tratado, é difícil de ser assimilado, é difícil de ser digerido. É verdade. Eu não estou dizendo a você que não é isso, é verdade. Porque o que dói, dói. E o que não dói, não dói. Dor é complicado, até dor de dente incomoda. Às vezes um corte no dedo incomoda. Uma dor de cabeça incomoda mesmo, irmão. Mas é muito importante a gente entender que, ainda que essas situações são possíveis na nossa vida, o que vai fazer diferença é a forma como a gente enfrenta
essas dificuldades. Porque tem gente ao nosso redor, assim como tinha gente ao redor dessa fogueira, assim como tinha gente ao redor daquela cova de leões, assim como tinha gente ao redor daquela cruz de Jesus, e eles estavam ali vendo como é que era o comportamento de um homem realmente que declarava que confiava em Deus. E esse testemunho, irmãos, esse testemunho nos abençoa, e esse testemunho também abençoa as outras pessoas. É por isso que o nosso testemunho é muito importante, né? É por isso que a palavra de Deus fala que na nossa boca nós temos que procurar o quê? Abençoar, porque Deus nos chamou para abençoar. É por isso que nas nossas práticas é muito importante que Deus possa realmente nos usar para que as pessoas sejam abençoadas, né? Para que dessa forma isso sirva o quê? De testemunho. Amém? Porque quando a gente faz alguma coisa, ali, ó, tá vendo? Não está certo, né? Porque aquilo realmente interfere na realidade, né, daquilo que as pessoas estão vendo. Então as pessoas estão com uma expectativa muito grande em relação a nós. Como é que ele vai, como se diz, como é que ele vai enfrentar isso? Como é que ele vai superar isso, né? Como é que ele vai dar um bom testemunho sobre essa questão que ele está vivendo, né? Ele vai recuar, ele vai desanimar, ele vai murmurar. É isso que está implicado. Ele vai ficar lá reclamando, chateado, choroso, né? Se achando, como se diz, uma pessoa esquecida, abandonada, né? Não. Muito pelo contrário, vai ser uma pessoa realmente que confia em Deus, que confessa a Deus, né? Que ainda que nas suas dificuldades ele possa realmente ter um testemunho, né? Verdadeiro, um testemunho realmente que abençoa, como foi o testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê, irmão? Se você abrir a palavra de Deus, só para a gente encerrar, é muito importante que a gente entenda que o nosso Deus é um Deus que realmente trabalha pelas nossas vidas. E a gente pode crer. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 17, 20, abre lá só um pouquinho para a gente poder... Se você quiser marcar na sua Bíblia, porque quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, é muito importante entender o que ele está dizendo isso. Ele fala aqui em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele fala assim: disse Jesus, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Se você for lá também no capítulo de número 19, no versículo de número 26, o próprio Senhor Jesus, novamente, ele está dizendo assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Lá em Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 27, novamente Jesus fala assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E se você for lá em Lucas também, acho interessante Jesus ter falado desse assunto tantas vezes. No capítulo de número 1, no versículo 37, ele fecha essa questão dizendo assim, numa frase só, um versículo só. Ele fala assim: porque para Deus nada é impossível. Então, irmãos, a gente está aqui essa noite, e alguns irmãos já trouxeram um pedido de oração, né? E às vezes, se você não trouxe ainda, pode trazer. E diante dessa ministração, eu não sei, né, qual é o seu desafio desse momento. Certamente é um desafio que às vezes você já teve em outros momentos. E eu já estou dizendo que às vezes venham outros ainda no futuro. Enquanto a gente viver, né, a gente vai viver a possibilidade dessa experiência, né, de algum tipo de desafio. Mas é importante que a gente entenda que, independente da circunstância, o nosso Deus é o Deus do impossível. Era impossível, tomando como referência só o livro de Daniel que a gente leu agora, era impossível aqueles homens saírem sem ser queimados daquela fornalha. Era impossível
a Daniel sair daquela cova vivo. Era impossível a nação de Israel existir. Você sabia disso? Uma das menores nações da terra. 200 quilômetros de comprimento, 80 quilômetros de largura. Impossível. Se você pegar a história da humanidade, o que já aconteceu, o que já se levantou para destruir esse povo, só por isso aí você já vai entender o que é o nosso Deus. É cuidar de Deus. Então, meu irmão, quer dizer o seguinte, independente do que a gente está passando ou experimentando, Deus está cuidando da sua vida. Amém? Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando dos seus. Deus não te abandonou. Deus não nos abandona, porque Ele é Pai. Amém? Independente da circunstância que a gente vive. Isso é uma experiência que a gente tem por aquilo que a gente viu dos nossos irmãos. E por aquilo que nós mesmos, eu sei que você já experimentou isso. Porque a coisa mais triste que tem é muitas vezes quando a nossa fé está apoiada simplesmente naquilo que a gente ouviu falar. Uma fé apoiada só naquilo que você ouviu falar é uma fé até boa, mas é uma fé que ainda não está completa. Porque a melhor fé é aquela fé que, além de você ter ouvido falar, é aquela fé também que você pôde experimentar com seus próprios olhos. A história de Jó é uma história que realmente resume muito isso. Porque a história de Jó, apesar dela estar cronologicamente posicionada na Bíblia antes de Salmos, diz a história, que essa história é mais antiga, do que mesmo Gênesis. Que é a história exatamente de um homem que, como se diz, pensava que conhecia a Deus. E que nas suas dificuldades, nas suas experiências, ele mesmo confessa lá no último capítulo, agora sim, eu não conheço mais a Deus e ouvi falar, mas eu conheço a Deus porque eu vi. Sabe, irmãos, Deus quer que a gente veja Ele. E às vezes a dificuldade, o desafio é exatamente para nos levar a isso. Muitas vezes no conforto, olha o que a Bíblia fala. O conforto, ele muitas vezes mais nos afasta de Deus do que nos aproxima. Não sei porquê. Eu acho que é por causa que o nosso coração é assim mesmo. Porque no conforto, a gente se torna acomodado, a gente muitas vezes se torna rebelde. E na dificuldade, a gente ajoelha, a gente se humilha, a gente chora, a gente busca orientação. Não é verdade? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Porque nessa posição, a gente se coloca realmente numa atitude que Deus pode nos ajudar. E isso faz toda a diferença. A palavra de Deus mesmo fala que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Aqueles que não confiam no Senhor jamais serão confundidos. Porque Deus tem uma palavra empenhada sobre a nossa vida para nos abençoar, para nos livrar, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, através das nossas experiências. Se você não trouxe ainda e quiser trazer, a gente quer encerrar esse tempo de culto hoje exatamente apresentando uma oração a Deus. Às vezes eu falo assim, a oração não é poderosa porque a gente ora muito, ou porque a gente faz isso com muita frequência, ou porque existe alguém especial que sabe orar melhor uns que os outros. Não é isso. Amém? A melhor oração é exatamente aquela que o nosso coração se torna um coração realmente acessível a Deus. Porque essa oração faz diferença. É uma oração realmente onde a gente se submete, onde a gente se confia de forma incondicional a Deus, porque a gente tem certeza, e que realmente a nossa fé está posicionada, está pautada por uma confiança inabalável em Deus. Isso faz diferença. Amém? No nome de Jesus. Vamos orar? Você quer trazer algum pedido, ou você quer ficar de pé agora para a gente orar também pela sua vida, pela sua casa, por alguma necessidade? Eu queria que você fizesse aí no seu lugar, tá? O Henrique está mostrando ali, ele tem o papelzinho. Se você quiser, levanta a sua mão e leva para você, tá? Aqui, Henrique, ó. Bem. E você pode até ficar sentado. É interessante que tem alguns momentos da palavra de Deus que a gente fica maravilhado com isso, porque Deus operou muitas coisas com o povo sentado, E a gente está aqui, é isso que a gente quer falar para Deus agora, Que a gente confia nele, que a gente o ama e que a gente está esperando a manifestação do poder dele na nossa vida. Amém? A gente pode até usar remédio para alguns casos, a gente pode usar até a experiência de
de tudo aquilo que Deus tem abençoado a humanidade em nosso favor. Mas o mais importante é a gente entender que Deus é quem vai mudar, né? Qualquer circunstância, qualquer realidade, no nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu amor por nós, pela tua palavra também, porque ela é viva e eficaz, ela realmente nos ensina, nos educa, ela fala aos nossos corações. E nós queremos te louvar também, ó Deus, porque através da tua palavra nós podemos experimentar uma experiência realmente verdadeira de conhecer o Senhor. E quando a palavra de Deus fala que nós o conhecemos, o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração é iluminado, porque Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar realmente todos aqueles que entregam a sua vida, a sua casa, para fazer diferença nas nossas vidas. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor esses pedidos de orações que foram mencionados aqui nesses cartõezinhos. O Senhor sabe cada pedido, o Senhor sabe o que tem afligido cada um dos teus filhos, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós, mesmo que a gente não tivesse escrito, o Senhor sabe. Mesmo alguém que preferiu não escrever aqui agora, mas está aí colocando isso diante do Senhor, o Senhor já sabe qual é a necessidade, qual é o desafio que cada um tem. E, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor fez o impossível com tantos homens e mulheres, o Senhor tem feito o impossível em tantos lugares, em tantas coisas, e nós queremos te pedir essa noite, que a nossa igreja possa ser visitada, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que as nossas vidas sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo, o Senhor possa mudar as nossas vidas naquilo que o Senhor deseja mudar, o Senhor possa tocar as nossas vidas naquilo que o Senhor deseja tocar. O que nós queremos dizer para o Senhor é que nós estamos aqui rendidos, ó Deus, na Tua presença. E assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego confiou no Senhor, ainda que as circunstâncias, ainda que as aparências indicavam a morte certa, eles confiaram no Senhor. Eles entregaram as suas vidas e literalmente confiaram que o Senhor ia promover aquele livramento. Que se fosse da Tua vontade, se fosse do Teu plano, o livramento viria na forma como veio. E nós estamos aqui agora também para te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa pagar dívidas, que o Senhor possa realizar sonhos, que o Senhor possa transformar realidades que muitas vezes têm sido motivo de apreensão, de preocupação sobre a vida de todos que estão reunidos nesse lugar. Nós queremos em Teu nome, ó Deus, abençoar a vida de cada um aqui agora, no nome de Jesus, para que o testemunho de cada um dos Seus filhos seja um testemunho realmente eficaz, um testemunho notório, um testemunho que vale a pena contar como nós enfrentamos, como nós esperamos, como nós aguardamos o Senhor, e no tempo oportuno, no momento adequado, o Senhor trouxe o livramento, o Senhor trouxe a resposta, o Senhor levantou as nossas vidas, o Senhor nos honrou com a Tua bênção, com o Teu cuidado, com a Tua manifestação. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, por tudo aquilo que o Senhor tem realmente derramado sobre nós, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, é que eu te louvo e te agradeço, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.